Muito obrigado pela presença de todos os palestrantes desse painel. É uma honra contar com a presença de vocês aqui nesse palco. E agora, dando sequência na programação do dia, já fazendo um gancho dos assuntos de ESG. Obrigado. Obrigado. É mais, tudo bom. Desenho, obrigado, viu? É mais, tudo bom. Obrigado. Já fazendo um gancho, né, com os assuntos que foram falados aqui no final da apresentação, eu quero dar início, então, ao terceiro painel do dia, que tem como tema Rotas de Sustentabilidade da Pecuária Brasileira. Mas antes de chamar os palestrantes, eu quero fazer um reconhecimento, mais uma vez, ao nosso apoiador, Yara, e pedir que a gente passe o vídeo deles. Mais uma vez, por favor. Acelera, moçada! Pecuarista todo dia vai começar. Bora que o dia vai ser longo. Tem muito chão pela frente hoje, hein? Agora é a hora de separar os peões dos abelhas. Aqui você vai ver uma abelha. Você viu que ele pegou bem, pegou firme, né? Deu certo. No fim, a atividade toda, pecuarista, tudo pra isso aqui, né? Botar comida na mesa. A roça traz a gente de volta, né? Porque que é importante pra vida da gente. Eu continuo aqui afinando a viola, cuidando do meu fogão de lenha, banhando os cavalos. Estou embarcando em uma nova viagem. Percorrer o Brasil porteira adentro. Ouvir as histórias desse povo abençoado que vive da terra. Reviver as minhas origens. Tá começando uma nova série. Pecuarista todo dia. É da Yara. Muito legal, quero assistir também. Bom, convido ao palco, então, para moderar as discussões deste painel, o nosso amigo Guilherme Moraes, que é gerente de marketing nacional de pastagem da Yara. Muito obrigado, Guilherme, pela presença. E também, para compor o painel, tenho a honra de convidar dois experts desse assunto, que é o grande Caio Penido, presidente do IMAC, que é o Instituto Mato Grossense de Carne. Por favor, Caio. E o Fernando Sampaio, que é diretor de sustentabilidade da ABIEC. Obrigado. Bom, esse é um assunto que está super em pauta, é o assunto do momento no Brasil. Desejo aqui a todos um ótimo debate. O palco é de vocês. Obrigado, Luiz. Bom dia a todos. É uma honra e satisfação, em nome da Yara, essa parceria com a Datagro, né, já vem de tempos. Nós já temos outras parcerias na cana-de-açúcar e agora nós começamos na pecuária. A Yara é uma empresa brasileira, de acionistas japoneses, com sede em Sorocaba, São Paulo. Quase 60 anos de mercado e atende aproximadamente 100 culturas. E de 2018 para cá, com pesquisa, desenvolvimento, nós pensamos em entrar no negócio de pecuária. Então, nós estamos no negócio, nós lançamos em junho do ano passado, né, aqui em São Paulo, e estamos trazendo soluções para a pecuária. E esse tema vem ao encontro do nosso negócio, porque quando a gente fala em manejo de pastagem com produtos sustentáveis, está voltado um pouco para a sustentabilidade do negócio, né? E para introduzir um pouco ao tema, antes de passar a palavra para os colegas do painel, eu montei uma breve introdução e eu gostaria de ler para vocês, antes de dar continuidade. A pressão mundial por produção sustentável e que não agrida o meio ambiente cresce cada vez mais, passando a ser não somente um questionamento do consumidor, mas um fator de decisão do consumo. Assim, aumenta-se a necessidade de adotar práticas sustentáveis que viabilizam uma pecuária mais integrativa e, ao mesmo tempo, lucrativa para o produtor. A conservação ambiental é o principal assunto quando se fala em sustentabilidade, mas vale
lembrar que sustentabilidade não envolve somente o meio ambiente. Uma pecuária sustentável é aquela que envolve também a responsabilidade social e o bem-estar animal, aliados à viabilidade econômica da atividade. Atualmente, o foco está na melhor utilização das áreas abertas, em evitar o desmatamento, em diminuir os impactos no meio ambiente, né, incluindo os gases que contribuem para o aquecimento do planeta, no bem-estar animal, que muito bem foi falado, né, nos outros painéis, e na recuperação de áreas degradadas com formas de produção que integram a agricultura e floresta. Como eu falei, nesse painel para nós importantíssimo, nós estamos imbuídos dentro da sustentabilidade, principalmente quando a gente fala na conservação de áreas degradadas, né, principalmente para amparar a produção de carne a pasto. E para dar continuidade no painel, eu gostaria de dar início, né, ao nosso painel Rotas de Sustentabilidade, passando a palavra para o nosso colega Caio. Obrigado. Apresentação. Vocês vão passando a apresentação. Bom, pessoal, bom dia aí, quase bom almoço, né? Prazer aqui, primeiramente agradecer ao Dr. Plínio aí, o Furlan, todos os amigos aí do GPP, da Tagro. Eu as duas últimas edições eu não consegui vir, estava viajando, daí dessa vez eu fiz questão de avisar com antecedência que eu ia estar aqui, travei a agenda, que eu queria muito participar, Beto Zilo aí a gente conversa muito também, então um grande prazer. Vou explicar para vocês um pouco aí sobre o IMAC. O IMAC é o Instituto Mato Grossense da Carne. A gente passa apontando para cá. A gente é um serviço social autônomo, então essa é uma primeira apresentação que a gente faz, assim, a missão aí de promover a carne do Mato Grosso. Inicialmente era de promotor mesmo da carne de Mato Grosso, mas agora a gente já está avançando no fortalecimento aí da qualidade, trabalhando a questão de regularização ambiental, rastreabilidade. Eu vou entrar um pouco mais para frente, mas o interessante é que... Pode passar o slide, ele não está passando aqui. Ele é uma grande aliança, né? Um serviço social autônomo que conta aí com a presidência do Conselho do Governo de Mato Grosso, com o secretário de Agropecuária e Desenvolvimento, o César Miranda. Temos 2 conselheiros indicados pelo Sindifrigo e 2 conselheiros indicados pela Acrimate, que é a Associação de Pecuaristas de Mato Grosso. Então, aqui acho que é para mostrar como a gente pode se aliar, né? O Pedroso estava falando aqui no último painel dessa antiga rixa entre pecuaristas e indústrias. A gente sentiu na prática isso no IMAC, né? Quando ele foi criado era para ser um promotor da carne, mas também para desenvolver uma balança do produtor, para o produtor ter uma contraprova. Só que a indústria já se adequou, já veio com transparência, essa rixa foi diminuindo, a pressão diminuiu sobre essa questão, e a gente hoje consegue trabalhar uma agenda positiva, agenda comum a esses 3 elos, né? Então, todo mundo vai ter alguma discordância entre governo e indústria, entre pecuarista e indústria, mas tem uma agenda positiva tão clara para o Brasil, tão clara para o Mato Grosso, que a gente acho que tem que focar no que é possível, né, no que é positivo. Eu aponto para onde? Esse aqui, só apontar para frente, apertar bem forte isso. Então, aqui, inicialmente, éramos um promotor da carne de Mato Grosso, mas quando a gente falou, não, é fácil promover essa carne de Mato Grosso, né? Mas quando a gente ia para fora, as primeiras viagens que eu fiz, já para a Semana do Clima de Nova York, com o governador, Fernando até estava junto, o atacado sobre desmatamento, atacado sobre emissões de gás de efeito estufa, atacado sobre falta de rastreabilidade, transparência. Então, quando eu assumi a presidência, eu falei, gente, eu quero ser um promotor, eu sou um comunicador, mas eu faço questão da gente ser um solucionador também. A gente sabe, né? Todo mundo aqui sabe 80% do que precisa ser feito, né? A gente precisa ter realmente coragem
e uma governança, quer dizer, você ter os elos envolvidos, uma equipe eficiente, e não ficar perdendo muito tempo, né, com fogo amigo, com debate sem sentido, né? Então, a gente é bem focado em avançar, né? Como diz o Pedreira, ele falou assim, que a gente, sem saber que é impossível, né, a gente vai solucionando esses problemas, né, com certo idealismo, mas a gente está conseguindo avançar e consertar aí o que parece que não tem conserto nessa questão da imagem da pecuária brasileira, da imagem da pecuária de Mato Grosso. Então, começamos chamando a secretária do Meio Ambiente, a Maureen, num dos primeiros conselhos que eu assumi a presidência, e ela levantou os principais gargalos do Estado, né? O principal ponto é a tipologia, né? No Mato Grosso a gente tem Pantanal, Pantanal, Floresta Amazônica e Cerrado, e não é claro onde termina um, onde começa o outro, porque a biodiversidade está viva, né? Ela tá, as próprias árvores estão mudando, estão jogando semente, né? Então, esse é um nó, mas esse ela falou que é a SEMA mesmo que tem que resolver. Outro ponto, tinha várias bases cartográficas para análise do CAR. Então, o engenheiro ambiental analisava em cima de uma base, mandava para a SEMA, o analista analisava em outra base, mandava as pendências, ele adequava, mandava para a SEMA, o outro analista olhava outra base. Então, parece que é um mecanismo ali de gerar burocracia, né, que a gente fica correndo atrás do rabo 10 anos, né, para sair, quando sai um CAR, então é uma coisa complexa. Isso nós avançamos com a SEMA, junto com as outras associações, compramos uma base cartográfica única, o mapa do CAR, uma ação aí que já facilitou, já acelerou a análise de CAR nos estados. Outro ponto, só para exemplificar, a área rural consolidada, né, existe em Mato Grosso uma nota técnica 001, que deixou dúvidas, uma pastagem que fica 5 anos em pousio, ela volta a ser biodiversidade, né? Ela volta a ser reserva legal. Então, em regiões de floresta, pode ficar 5 anos que a vegetação não vai chegar no tamanho da floresta, mas no cerrado, em 5 anos, o pasto já está da altura do cerrado, né? Então, o analista já não consegue distinguir, daí se apropria dessa nota técnica. Quando a gente fala aqui que tem que intensificar, né, em Mato Grosso são aproximadamente 11 milhões de hectares com algum tipo de degradação, daí a gente estimula a intensificação, o cara vai limpar o pasto, é embargado, é multado como desmatamento, né? Então, uma questão importante que a gente está tratando. Outro ponto que ela levantou, aquela questão do produtor que é embargado, ele é excluído do mercado formal, né, o mercado das indústrias que verificam, né, fazem o diagnóstico socioambiental, e esse produtor que é embargado, ele não conseguia voltar para o mercado, né? E aí nós nos dedicamos, aí, junto com as indústrias, e principalmente com o Ministério Público Federal, para criar o PREM, o Programa de Reinserção e Monitoramento. Isso abriu um leque de possibilidades para nós, aí, que a gente conseguiu pegar um produtor que tem PRODES, né, que foi pego no PRODES, um desmatamento depois de 2008, que a única solução é reflorestar dentro da propriedade. A gente consegue, de uma forma, usando tecnologia, né, um aplicativo que o próprio produtor tira as fotografias do polígono que ele cercou, né, ele tira a foto da cerca, e a gente monitora por satélite. Em 20 dias, esse produtor está podendo fornecer novamente para as grandes indústrias aí que fazem a verificação. Então, só para dar alguns exemplos, né, desse apoio aí à regularização ambiental, com os produtores, a gente tem uma agenda de intensificação, melhora no balanço de carbono por arroba produzido. Então, temos programas aí com a Acrimate, com Pasto Forte, com a Nelore, palestras, né, sempre divulgando essas coisas que a gente também já sabe, né? Intensificação, rotacionado, integração lavoura-pecuária, genética, coisas que já é um pouco a lição de casa, né? A melhoria aí da nutrição, como foi falado no último painel, a melhoria da pastagem, a suplementação. Então, isso tudo é o que faz a gente fixar carbono no solo, né? Você continuar produzindo alimento, fixando carbono no solo e reduzindo a idade de abate, a gente melhora essas emissões, né, por arroba produzida. Então, quando a gente assumiu o compromisso do metano na última COP, na COP de Glasgow, os países que já estão intensificados, né, a Nova Zelândia, a Austrália, a solução para eles reduzirem em 30% é reduzir rebanho, né? A gente ainda pode reduzir dos 42 meses aí, que é
citaram no último painel, aí um gado mais tardio, né, a gente reduzindo, a gente já, se reduzir de 44 meses para 24 meses, né, você já reduziu praticamente pela metade as emissões, né? Então, são grandes oportunidades para a gente ainda produzir mais, melhorando o balanço de carbono, colaborando com a crise climática, né? E a rastreabilidade, que é esse projeto mais com as indústrias frigoríficas, né? Mato Grosso, a gente conseguimos fazer uma aliança forte, trazer esse elo do Ministério Público Federal para estar junto com a gente, para a gente achar uma solução para a rastreabilidade, né? Isso é um alerta que a gente tem que fazer, acho que todos já estão percebendo, né? Mas é um tema que veio para ficar. Eu até, quando era presidente do GTPS, eu segurei esse tema, porque não estava vindo dos produtores, não estava vindo das indústrias, estava vindo muito do terceiro setor, ali das ONGs, mas depois a gente percebeu, né, com a pressão do próprio Ministério Público em cima da gente, porque é uma obrigação, né, essa rastreabilidade legal, União Europeia, a China também acenando com uma possibilidade de exercer o direito previsto no protocolo China da rastreabilidade, né, do indireto, desde o nascimento. Então, é uma agenda que chegou para ficar, mas a gente ainda tem tempo de se organizar. Então, a CNA fez uma proposta, o Fernando está na BIEC aqui trabalhando para costurar todo mundo. É só para alertar que esse tema chegou para ficar e quem, como diria o saudoso Alisson Paulinelli, quem não faz, recebe feito, né? Então, foi esse o argumento que a gente levou para a Crimate, para a gente falar, vamos solucionar essa questão da rastreabilidade do nosso jeito, né? Não sendo pilotado por ONGs internacionais, aí seguindo interesses da própria Europa, né? Então, a gente percebeu pelo PREM, o Programa de Reinserção, quando o produtor é reinserido, ele ganha uma autorização de comercialização temporária, uma ACT. E a gente falou, poxa, essa ACT pode ser, né, a nossa verificação, isso aí não pode ser a própria verificação, porque tinha uma grande preocupação na rastreabilidade depender da análise do CAR. Daí a gente trava tudo porque a SEMA, a Secretaria do Meio Ambiente, em cada estado tem um nome, não avança, né? Então, como que a gente desenrola essa questão da rastreabilidade? Primeiro, dos abates, né? A gente chegou num número do Ministério Público Federal que os abates de Mato Grosso, praticamente aí 80% dos abates já são verificados, então é um número ótimo, né? A gente ficou feliz. E a gente falou, doutor Éric, será que essa verificação privada, da qual o senhor faz uma compilação anual, não pode ser a nossa validação da sustentabilidade de Mato Grosso? Em vez da gente depender da SEMA, a gente depender da verificação privada das indústrias? Então, existem, né, empresas que prestam serviço, como a Agrotus, Nice Planet, Geofloresta e tantas outras, que são contratadas para fazer essa análise, né? Será que essa análise não pode ser um validador e elas terem A gente foi avançando e criamos um conceito aí do passaporte verde, né? Será que elas não podem, essas fazendas que estão abatendo legalmente, ganharem um selo do passaporte verde para mostrar, separar o joio do trigo, né? Porque, na verdade, assim, entre as análises aí do MAP Biomas, outro dia eu estava vendo, dos CARs analisados, 2% concentram todas as ilegalidades, né? E, mesmo assim, eles estão inseridos no sistema legal de CAR, que eles vão ser analisados, eles vão ter direito de se adequarem. Então, esses estão dentro do programa, né? Do nosso plano aí para a ocupação do solo, né? Que é o Código Florestal. E, fora eles, quem colabora para difamar, para prejudicar a imagem do agro eu acho que é o nosso principal foco de combate, são os grileiros de terras públicas, né? Então, ali que está concentrada a maior parte do desmatamento, ali que está concentrado, e cria uma certa confusão que ele desmata e põe gado, né? Cerca, põe bezerro. Então, eu acho que a gente tem que focar muito para erradicar o desmatamento ilegal em terras públicas e pressionar também os governos pela implementação definitiva do Código Florestal. Então, daqui veio a ideia do passaporte verde, juntando todas essas ações: apoio à regularização ambiental, estímulo a uma carne jovem e de qualidade e baixo carbono, e a rastreabilidade no final, comprovando tudo isso sem excluir nenhum produtor do processo. Quem está dentro do CAR, fez protocolo, ele vai ter chance, ele vai vindo. A gente tem que superar um pouco esses medos e começar a pressionar para isso se resolver, senão a gente nunca vai avançar. Então, o passaporte verde está escorado aí no Código Florestal, quer dizer, não tem nada de diferente, é apenas
Então, a gente fala de sustentabilidade. No caso do Brasil, é muito mais a gente reconhecer a nossa sustentabilidade, melhorar alguma coisa que existe, né? Porque, comparando com os outros países, quem tem 66% do território com biodiversidade, destinado à conservação da biodiversidade? Quem tem um clima tropical, baixo carbono, né, uma boa parte, o gado é criado a pasto. Então, são características que já colocam o Brasil como a carne mais sustentável do mundo. Então, quando a gente conversando com a China, depois eu vou entrar na parte internacional, mas uma reunião na pandemia, a gente tem parceria com uma ONG na China, a GEI, para trabalhar esse mercado, que é o mais importante, e chegou na China, não, a gente quer carne carbono zero, a gente quer carne desmatamento zero. Eu falei, calma, gente, não tem isso no Brasil, não tem carne carbono zero, não existe, né? Porque sempre vai ter emissão e sequestro. Então, tem a carne baixo carbono. Isso nós temos, carne baixo carbono nós temos. Eu falei, qual outro país que produz em larga escala, que exporta para a China, tem 66% do território conservado? Argentina, Uruguai, Austrália, Estados Unidos tem? Não, eles não têm. Algum deles tem clima tropical? Algum deles tem essa característica nossa do gado criado a pasto? Não tem. Eu falei, então vocês não têm opção. Entendeu? Vocês querem uma carne sustentável? É a carne do Brasil. E vamos desenvolver esse protocolo Brasil e China, Mato Grosso e China. Não vamos deixar nenhuma ONG internacional interferir, porque a gente chega lá, já estão as ONGs querendo convencer a China a seguir o protocolo da Europa, né? Então, é essa nossa briga um pouco que a gente quer com o passaporte verde, separar o joio do trigo, porque daí quando a gente fala tudo isso, mas como que prova, né? Então, o passaporte verde é uma ideia de que a gente dê esse passaporte para as fazendas que estejam cumprindo a legislação, para as indústrias que estejam fazendo a verificação, e agora já estamos ampliando também, pensando em supermercados, restaurantes, dentro do estado de Mato Grosso, né? Então, também definimos o protocolo unificado do Ministério Público Federal como a regra, porque é uma regra alinhada com a legislação, com o boi na linha, já está em andamento, e pensando sempre nos mercados, né? E fazendo essa verificação dos abates do gado dos fornecedores diretos, e com a missão de descobrirmos aí uma solução alinhada com os produtores para a rastreabilidade do indireto. Não podemos fugir dessa agenda. E para promover o passaporte verde, essa carne de Mato Grosso que conserva, que é baixo carbono, e que vai ser comprovado isso pela rastreabilidade, a gente lançou o MT Steak. Então, tem até um videozinho, eu vou passar de 1 minutinho, rapidinho depois. Mas aqui é uma questão também que a gente sempre escuta falar que o agro não se comunica, né? Mas o agro se comunica, eu acho que se comunica muito bem. É que é difícil você se comunicar com quem não quer escutar, com quem não quer entender, né? Então, a Europa, essa coisa toda controlando algumas ONGs, controlando mídia, né? Sempre a gente explicando, mas eles não querem enxergar, não querem escutar, né? A gente fica que nem bobo, mas não que nós não sejamos bons comunicadores, né? E o MT Steak foi uma ideia, que nem tem o New York Steak, né, nos Estados Unidos, a gente tem um corte de Mato Grosso que represente a carne de Mato Grosso e também a carne do Brasil, mundo afora, né? Então, a gente abriu um edital, nós somos um serviço social autônomo, então temos que seguir um regramento rígido, mas fizemos um reality show de 3 episódios, está passando nos canais do Grupo Band, aí Sabor e Arte, Terra Viva, então vocês vão ter a oportunidade de ver as reprises aí no Terra Viva. E já partimos para uma linguagem moderna, né? Em vez de chamar gente do setor, chamamos influenciadores da gastronomia, né? Para serem jurados, para ser o apresentador. Então, foi um programa de muito sucesso em Mato Grosso. A gente acabou de assistir o último episódio na segunda-feira no Palácio Paraguá, junto com o governador, com a equipe toda envolvida. E saiu um corte, o vencedor é um corte da paleta do dianteiro, um corte que estava meio perdido, estava indo para carne moída, para hambúrguer, para alguma coisa de processamento. E é tipo um corte macio, como o filé mignon. E a ideia é que daqui a alguns anos, se você chega num restaurante e fala assim, eu quero um MT Steak ao ponto, por favor, eu quero o meu mal passado, e a gente vai promovendo, junto com o MT Steak, todos esses atributos aí da carne de Mato Grosso. Aqui um pouquinho os cortes, o corte final, mas vou mostrar para vocês. E aqui um pouco o MT Internacional, já adiantei um pouco com a questão da China. Na Europa, a gente foi, acho que a única entidade que foi aí, antes da aprovação da lei, a gente foi para Bruxelas, contratamos um escritório de advocacia na Alemanha, que tem um brasileiro, o Dr. Bruno Simões, que trabalha lá, Bruno Galvão.
E lá é permitido a gente marcar com os deputados, dialogar, fazer um certo lobby, defendendo o nosso interesse, o nosso ponto de vista, né? Então, tivemos com os principais países aí que estão na liderança, a Alemanha, França e Holanda, muito resistentes, né? A gente percebe uma atitude muito protecionista mesmo. Tem uma preocupação ambiental também, mas assim, acho que é menor do que o medo mercadológico deles. Então, aqui é um gráfico que eu até peguei da apresentação do Dr. Bruno, que mostra o Brasil, quando começou a exportar para a Europa, a quantidade que exportava em 2002, 2001, e cada vez que eles vêm pedindo uma habilitação, pedindo Trace, Sisbov, eles falam que é para organizar para importar mais. E, na verdade, cada vez importam menos, né? Então, isso comprova que é uma questão muito protecionista e é um desespero deles, realmente, de não serem competitivos, não ter a nossa sustentabilidade, e eles querem ter uma garantia ali de produção interna por segurança alimentar, e é complexo. E eu falo para eles que a China, só com a exigência do boi 30 meses, né, como estimulou a gente ali desde 2018, né, a gente produzia um gado aí abaixo de 24 meses muito pouco, e como foi aumentando esse gado jovem, só por uma questão comercial. Então, a China, com uma exigência comercial, ajudou a gente a se intensificar, ajudou a gente a ter uma carne mais baixo carbono, fazendo uma aliança, né, porque eles precisam da nossa carne muito mais eficiente do que a estratégia da Europa de difamar, de controlar a mídia, de controlar ONGs para virem atrapalhar o nosso desenvolvimento, né? Eles querem que a gente se desenvolva sob demanda deles, né? Então, acho que é um pouco isso. Pessoal, tem aqui, eu deixei só um gráfico, não é para mostrar nada, porque eu ia me embananar, mas para você ver como a gente pensa no IMAC. A Paula está aqui, nossa diretora executiva, o Bruno está aí, a gente pode conversar depois, mas meu tempo já acabou, era isso que eu tinha que falar. Vai dar tempo de passar o videozinho? Dá? Então vamos lá, gente, vocês vão ver o MT Steak. Este é o MT Steak, um concurso criado pelo IMAC, Instituto Mato Grossense da Carne, que irá escolher o corte de carne bovina símbolo do estado de Mato Grosso. Ao longo de 3 episódios, nós vamos acompanhar a saga dos 5 finalistas em busca de preparar o corte mais inovador, mais original, mais versátil e que também seja economicamente viável. Os competidores terão que agradar 5 jurados. E o grande vencedor, além do prêmio de R$50 mil, também leva para casa o prestígio do seu corte e receber o título de MT Steak e representar o estado que produz uma das melhores carnes do mundo. Então se prepara, porque a faca já está afiada e a brasa já está no ponto. Começa agora o MT Steak. Obrigado, Caio. Nós vamos deixar o debate para o fim, e aí eu passo já a palavra para o Fernando. Bom dia, gente. Obrigado a Datagro aí pelo convite. Vamos tentar ser rápido aí para não atrapalhar o almoço de vocês. Meu nome é Fernando Sampaio, eu sou diretor de sustentabilidade da BIEC. A BIEC é a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, né? Hoje a gente tem aí 39 associados, né? As 3 grandes indústrias. Isso é mais de 80% do abate total Quincif no país inteiro. E a BIEC representa também das exportações, 98% das exportações brasileiras saem das indústrias associadas aí da BIEC, né? O João mostrou esses números entre mercado interno e exportação. A BIEC nasceu lá atrás, em 1979, para promover a exportação, né, num tempo que o Brasil estava conseguindo melhorar o status sanitário, abrir novos mercados. Lá no começo dos anos 2000, a Europa era o principal mercado na exportação para o Brasil. Esse mercado foi migrando, né? Depois a Rússia abriu, os países do Oriente Médio, depois Hong Kong, a China, assim como o consumo hoje é puxado lá pela Ásia, né? As nossas exportações também foram se voltando lá para a Ásia. Hoje a China
é o nosso grande comprador. Esse gráfico aqui eu tirei de uma projeção da FAO, justamente porque fala, né, desse aumento de consumo, da demanda no mundo e o aumento da produção também, né? Na verdade, aqui está falando da produção, a produção de carne bovina, que a FAO estima nos próximos 10 anos, ela vai aumentar em 9% nos próximos 10 anos. E ela vai aumentar principalmente puxada por esse consumo lá na Ásia, né? Em outros lugares do mundo desenvolvido, esse consumo é estável ou diminui um pouquinho, mas a verdade é que hoje são os mercados emergentes, né, onde aumenta a população e aumenta a renda, é que o consumo aumenta. E aí, eu acho que aqui é o ponto, né, que paira uma grande dúvida em cima do Brasil e do mundo. Eu botei essa foto aí que eu acho ilustrativa, mas a realidade é que hoje tem muita gente no mundo dizendo, bom, se, né, chinês começar a comer carne igual ao americano e outros países emergentes, o planeta não vai aguentar. E aí começa, né, a gente tem essa missão hoje, eu acho que é uma grande missão do setor como um todo, não só da indústria, mas dos produtores, da gente poder dizer que sim, dá para fazer, né, dá para atender essa demanda de forma sustentável. E quando a gente fala sustentável, a gente quer dizer o quê? A gente quer dizer atender a esse aumento de demanda, mitigando mudanças climáticas, conservando biodiversidade, principalmente. Porque é exatamente nesse ponto que começa, né, a surgir essas ideias malucas de que a gente precisa comer inseto, né? A gente precisa criar carne em laboratório, né? A gente precisa fazer hambúrguer de beterraba. Você comeu grilo lá na China, Caio? Gente, não dá, né? Comer inseto, eu comi gafanhoto lá, não é bom, né? Ainda mordi, é meio crocante, aí você aperta, vem um suquinho assim, vem aquelas perninhas arrastando na sua garganta, não é gostoso, mas a gente tem essa missão, dá para produzir carne de forma sustentável, né? A gente precisa tirar esse grande ponto de interrogação que existe principalmente hoje em cima do Brasil. E aí, assim, outra coisa que a gente precisa entender é que essa agenda do clima, ela é transversal. Ela está hoje, né, e a agenda do clima é o grande motivador de todos os temas que a gente tem na sustentabilidade, ela está em governos, né, que têm suas metas de reduzir emissões. Então, por exemplo, a decisão da Europa de evitar desmatamento importado vem por causa do Green Deal europeu, que é o compromisso deles para atender, né, eles têm um monte de compromissos internos para atender redução de emissão de gases de efeito estufa, e isso aí é um pedacinho de toda a reforma que eles estão fazendo, né, para atender esses compromissos de clima. Então, isso está em governos, não vai ficar só na Europa, você tem propostas para isso no Reino Unido, você tem propostas para isso nos Estados Unidos, em outros mercados que a gente tem. Isso está em governos, isso está no setor privado. Você tem hoje centenas de empresas, indústrias, varejo, transformadores, processadores com compromissos públicos de desvincular cadeias de commodity de desmatamento. Então, você tem países, por exemplo, como a Indonésia, a Malásia, que exportam óleo de palma, estão passando a mesma coisa que a gente passa com pecuária e com soja, né? Você tem alguns países que estão no foco, e são todas as commodities, é cacau, é café, é celulose, é carne, é soja. Então, você tem hoje todos esses compromissos públicos de gente dizendo, não, eu não quero que o meu produto contribua com o desmatamento, né? Você tem outro tanto de empresas multinacionais, grandes multinacionais, com compromissos públicos de emissões líquidas zero, inclusive os frigoríficos que estavam sentados aqui. E quando a gente fala de emissão em frigorífico, o que ele vai fazer? Ele vai trocar a frota de caminhão, botar painel solar, botar biodigestor, mas 90% dessas emissões não estão dentro da fábrica dele, estão na cadeia, né? Então, em algum ponto, ele vai ter que começar a privilegiar aquele produtor que também está reduzindo suas emissões. Então, essa agenda do clima é o que gera toda a demanda que a gente tem de critérios de sustentabilidade na hora de comprar boi, é o que gera esses compromissos das empresas, é o que gera políticas públicas de governo, e a gente precisa entender como é que essa transformação impacta o nosso setor.
E, para entender isso, né, e o estado que a gente está hoje em relação à sustentabilidade na pecuária, não dá para você dissociar isso de um processo que aconteceu no Brasil, né, aconteceu nos Estados Unidos há 150 anos atrás, aconteceu no Brasil nos últimos 50 anos, que foi a ocupação do território, né, que foi planejada, incentivada por diferentes governos brasileiros, de construir obras de infraestrutura, de planejar Brasília, de fazer estrada, de fazer hidrelétrica, de levar a população para o interior do país, e o boi foi na frente, né? O boi ele é uma atividade pioneira, o zebu e a braquiária possibilitaram que a pecuária ocupasse, né, toda essa área tropical do Brasil, e hoje a gente está instalado, né? Eu mesmo fui para o sul do Pará, lá no começo dos anos 80, acompanhando esse movimento, né? A gente chegou até essa fronteira da Amazônia e a indústria foi atrás do boi, ou seja, o boi foi andando, a indústria foi atrás, fazendo fábrica, fazendo frigorífico, e hoje a gente está ali nas bordas da Amazônia. Então, houve esse processo de ocupação territorial, mas, ao mesmo tempo, é o que o Caio falou, apesar disso tudo, né, o Brasil é um país jovem, a gente ainda tem muitos dos nossos ativos ambientais conservados, e isso precisa ser usado a nosso favor, né? O Brasil pode, de fato, liderar essa agenda da produção sustentável. E aí eu queria trazer aqui o que eu chamo, né, de um aparente paradoxo aí na produção brasileira. Esse gráfico aqui, que é do Maurício Nogueira, ele mostra para a gente que, na verdade, a pecuária está encolhendo a área que ela ocupa. A gente está aumentando a produção, mas ela diminui de tamanho. Por quê? A gente está produzindo mais com menos, né? Isso é sustentável, ou seja, a gente está reduzindo a área que a pecuária ocupa e aumentando a produtividade, porque você tem uma incorporação de tecnologia. Só que, ao mesmo tempo em que esse processo acontece, a gente continua tendo desmatamento, né? E aqui está o nosso calcanhar de Aquiles, porque na Amazônia, principalmente, quase todo o desmatamento vira pasto e vira boi. Ou seja, eu estou dizendo, né, que, de um lado, a gente tem uma pecuária que é cada vez mais produtiva, eficiente, sustentável, né, e que não precisa ocupar mais espaço, na verdade, ela está cedendo áreas, e, ao mesmo tempo, você tem novas áreas sendo ocupadas, e essas áreas viram pasto e boi. Então, isso é um desafio que a gente tem que explicar para gringo, né, para os nossos compradores, para investidores, por quê? Por quê? Né? Por que você está desmatando para criar boi? E aí eu queria dividir, né, para a gente ter um olhar primeiro para esse lado da intensificação e depois a gente vai olhar um pouquinho para o lado do desmatamento. Então, quando a gente olha para a intensificação, isso aqui acho que é o principal, né, o principal que a gente tem que mostrar. O Brasil tem a pecuária mais sustentável do mundo? Eu acho que tem. A gente tem, de fato, uma pecuária que é muito sustentável, mas essa pecuária muito sustentável, ela está na ponta da pirâmide aqui, que é o cara que está sendo eficiente, é o cara que ganha dinheiro com pecuária, né? Só que a gente tem uma base da pirâmide aqui, isso aqui são dados também da Tenagro, do Maurício Nogueira, né? A fonte não está aqui, mas a gente tem essa base da pirâmide aqui, ó, 76% da área de pecuária hoje no Brasil está em baixa tecnologia. Isso não é sustentável, isso é um baita desperdício de recurso, mas a gente pode olhar isso de duas maneiras. Isso é um problema ou é uma oportunidade gigante, né? Está aqui o Guilherme olhando aqui o quanto de cliente ele vai ganhar se um pouquinho disso passar para cima, né? Se botar investimento nesse cara, ele vai produzir melhor, ele vai ganhar mais dinheiro e ele vai ser mais sustentável, ele vai diminuir o impacto ambiental que ele tem. Na soja, na agricultura, isso aqui não existe mais. O cara que era ruim quebrou há muito tempo. Por que na pecuária ele persiste? Primeiro, é importante todo mundo ter a noção, essa linha vermelha é a média da produtividade, né? Quem faz o preço do boi é o cara que está em cima, não é o cara que está embaixo. Porque o cara que está em cima, ele está lá produzindo, né? A arroba chegou num ponto que ele falou, opa, posso vender porque a partir daqui eu já estou ganhando dinheiro.
Ele está ganhando dinheiro, esse cara de baixo está perdendo. Ele continua na atividade, primeiro, porque ou ele tem outra fonte de renda, a gente vê muito isso na pecuária, né? O maluco é médico, dentista, quer ter boi também. Então, ele tem uma outra fonte de renda e acha que sabe criar boi, né? Ou ele vai degradando os próprios recursos, então ele não tem dinheiro para investir, a pastagem dele vai degradando, né? Aquilo lá vai se arrastando até ele entregar para a próxima geração, ou ele está saindo da atividade, ele está arrendando nos lugares em que isso é possível, ele arrenda para soja, para cana, para eucalipto, porque ele vai ganhar mais dinheiro arrendando do que tentando produzir boi por conta própria. E você tem um resto aqui que é simplesmente, né, o cara que põe o boi lá para ocupar a terra, ou põe o boi lá como poupança, e que, né, a produção não é o driver dele, ou é subsistência, como você tem muitas vezes no Nordeste, tem boi lá, né, como forma de subsistência. Mas isso aqui é uma oportunidade também, porque é o discurso que a gente está dizendo para todo mundo. Quer dizer, o Brasil conseguiria produzir e atender essa demanda global inteira se a gente passasse um pedaço desse baixo aqui um pouco para cima. A gente tem o potencial de produzir muito mais, né? E aí, e quando eu cheguei aqui, né, o doutor Cesário estava falando, quanto de boi que dá para pôr. Quando a gente faz essa transição aqui, e o que precisa para fazer essa transição? A gente precisa investimento, assistência técnica, gestão, né? É nisso que a gente precisa pensar. Só que quando a gente faz essa transição também, a gente traz um benefício muito grande, porque você vai estar sequestrando carbono. Isso é agricultura de baixo carbono, pecuária de baixo carbono, todas essas tecnologias de integração, de recuperação de pastagem, tudo isso traz um benefício que o ministro Joaquim falou aqui hoje cedo também, isso precisa ser contabilizado e precisa ter um valor no mercado, ou seja, a gente consegue produzir mais, atender essa demanda com menos área e com benefício ambiental. Só que a gente precisa criar mecanismos para dar esse salto aí na pecuária, né? Agora, olhando um pouquinho para a questão do desmatamento, esse gráfico aqui, ele traz, a linha vermelha ali é o desmatamento, né? As barras em azul é a produção de carne e em verde é a exportação de carne. A gente não está produzindo mais ou exportando mais porque o desmatamento está aumentando, e nem produzindo menos e exportando menos porque o desmatamento está diminuindo. Você não tem correlação entre essas duas coisas. Isso também é o nosso discurso lá para fora. A gente não precisa desmatar para produzir mais, ou para exportar mais, ou para atender uma demanda global crescente. Todo mundo sabe disso. O nosso problema aqui é que esse desmatamento, né, ao contrário do que foi no passado, de uma coisa, né, de uma política de ocupação territorial, hoje, majoritariamente, esse desmatamento está em áreas públicas, 75% dele acontece em unidades de conservação, em terra indígena, em assentamento e em áreas públicas não destinadas. A Amazônia tem 60 milhões de hectares de áreas públicas não destinadas. E esse que deveria ser um patrimônio de todos os brasileiros, tem gente esperta indo lá e se apropriando de forma privada, e a primeira coisa que ele faz é pôr um boi lá para segurar aquela terra, certo? Então, esse é o grande problema que a gente tem na cadeia. E você que está em São Paulo, no Mato Grosso do Sul, no Rio Grande do Sul, pode falar, não tenho nada a ver com isso, mas o Brasil vai apanhar lá fora por causa disso, o setor inteiro está apanhando lá fora por causa disso. E enquanto a gente não resolver esse problema, a gente vai continuar apanhando também. Então, esse desmatamento, ele é, na maior parte, em terras públicas, e ele é, na imensa maioria, um desmatamento ilegal. Ele é feito sem autorização, né? E isso é o que acaba contaminando a nossa cadeia. E a gente tem projeções aqui de área de risco hoje para nós, para a nossa indústria, né? Onde é que está o risco socioambiental localizado para a gente, e também as projeções, se as coisas continuam como estão, vocês veem que a área amarela e laranja ali vai se expandir, ou seja, esse risco aumenta, e é por isso que hoje, né, a nossa grande discussão é mecanismos para
conter esse risco socioambiental na cadeia. Bom, e aqui a gente tem, né, que trazer esse conceito de que ninguém resolve o problema sozinho. A indústria está lá, e a gente está desde 2009 monitorando critérios socioambientais na compra de gado. Isso é um pedaço do problema, mas a gente precisa do setor financeiro, a gente precisa do setor de insumos e a gente precisa principalmente do governo, porque, na verdade, estão jogando no colo do privado o resultado de anos de incompetência da esfera pública. Porque o governo não sabe quem está lá ocupando a terra, ele não consegue fiscalizar, ele não consegue proteger uma área protegida, ele não consegue destinar essas áreas que não são destinadas, e aí a conta toda cai no nosso colo, né? Não sei se vocês me viram, mas eu estava no Fantástico domingo passado, e não foi porque fui pedir música porque eu fiz 3 gols no campeonato, não, eu fui lá porque o boi saiu de uma área, de uma unidade de conservação de proteção integral, foi para um confinamento, e do confinamento foi parar num frigorífico. E aí, por que a indústria está fazendo? Né? Primeiro, como é que esse boi entrou lá? A gente está falando de uma unidade de conservação de proteção integral, que a estimativa do ICMBio é que tem 100 mil bois lá dentro. Olha o tamanho do pepino. Né? Esse confinamento que comprou o boi lá dentro, ele não monitorou para saber de quem ele estava comprando. Ele não tinha a menor noção do risco que ele tem também de comprar um boi que tem uma origem legal. Então, essa responsabilidade ela tem que ser compartilhada na cadeia. O cara que vendeu o boi, ele pegou o dinheirinho e botou no banco. A nossa briga com a Febraban não é por causa da normativa deles de exigir monitoramento dos frigoríficos. A gente já faz isso. A nossa briga é para que eles também façam. Né? Esse cara que é um grileiro ilegal, ele não pode ter acesso ao sistema financeiro, ele não pode comprar insumo, ele não pode vender boi. Porque é esse cara que é uma minoria que contamina a imagem e a reputação do nosso setor inteiro. Tá certo? Então, o que a indústria faz? Isso aqui é um trabalho que fala exatamente isso, das iniciativas de cadeia. Não adianta nada o setor privado começar a fazer o que ele tem que fazer, se o setor público também não fizer a parte dele, não implementar o Código Florestal, não analisar a carne, não fizer regularização fundiária, não fizer fiscalização. Tá? E a rastreabilidade é a espinha dorsal de uma cadeia produtiva para a gente justamente conseguir provar o que a gente diz. Ou seja, que o ilegal é uma minoria, que a maior parte da nossa carne tem origem legal, e mais que isso, né? A rastreabilidade é o que vai permitir a gente atrelar outros atributos, como a redução de emissões, como bem-estar animal. Né? Tudo isso depende de você ter rastreabilidade. Essa foto é de um projeto que a gente começou lá no Pará, né? Já são 48 mil animais que estão no projeto piloto, onde você tem a rastreabilidade completa do bezerro até o frigorífico. Tá? E aí, rastreabilidade é o tema do momento para a gente na indústria, porque disso depende não só as garantias sanitárias que o país vai dar, mas essas garantias ambientais também, e depende também todos esses outros atributos aí que a gente vai poder atrelar numa cadeia produtiva para trazer mais valor para o produtor e para a nossa carne. A gente precisa definir muito bem, né? Rastreabilidade é uma coisa, é uma pergunta, é onde o boi passou, onde ele nasceu, onde ele foi morrer. A gente precisa ter esse caminho do boi. Né? Monitoramento é outra coisa. Né? Se dentro desse caminho ele atendeu a determinados critérios, e tudo isso são protocolos privados. Né? A gente tem um protocolo básico que é esse da legalidade, que é o que o IMAC está trabalhando, né? Mas tem muitos outros possíveis. A gente precisa definir o que a gente quer do governo. O governo precisa ter uma política pública, precisa ter um plano para expandir essa rastreabilidade, precisa ter sistemas funcionando, precisa definir, né, o que pode mostrar, o que não pode. A gente precisa de uma solução de curto prazo, né, assim como a gente precisa trabalhar a implementação dessa rastreabilidade no longo prazo. E o que o Caio falou também, né, que já está funcionando no Mato Grosso, não adianta nada eu ter lá um monte de critério, começar a jogar um monte de gente para fora porque o cara não tem o CAR, ou porque ele tem um PRODES, ou porque ele tem alguma inconformidade. Como é que a gente traz esse cara de volta? Isso hoje
a indústria está fazendo. A gente vai lá dar a mão para o produtor e falar, deixa eu te ajudar a resolver teu problema. Né? A ideia não é excluir, é como é que a gente traz todo mundo para dentro. E, finalmente, como é que a gente cria incentivos. Né? Você cria um mercado desse boi rastreado e ajuda a trazer valor para isso. Só para finalizar, eu escrevi esse artigo outro dia, mas a ideia, assim, a gente tem a convicção que o futuro, né, do nosso país, a nossa imagem do nosso setor também depende da destinação que se vai dar para a Amazônia, e aí a gente também propõe, né, uma nova forma de olhar para o nosso setor na Amazônia, e de ter, nesse parque industrial que está ali instalado, ter uma pecuária que seja produtiva, com todo mundo regularizado e rastreado no entorno desse parque industrial. Era isso, obrigado. Obrigado, Fernando. Pessoal, nós estamos tentando readequar o tempo, então eu vou fechar com 2 perguntas, vou direcionar, e aí eu espero que a gente seja um pouco mais breve, que a gente possa voltar depois do almoço com o tempo já regular. Eu queria direcionar a primeira pergunta, então, para o Caio, né, que vem ao encontro da sustentabilidade e o que ele disse. Caio, os pecuaristas têm contribuído com esse tema que está tão em evidência, e quais as ações das entidades, tanto em âmbito interno como internacional? Qual que é a sua opinião? Acho que, assim, naturalmente, por serem produtores buscando a legalidade, já estão colaborando com o clima, já estão colaborando com segurança alimentar, segurança climática, né? Mas dá para melhorar muito, né? Eu acho que tem essa questão também. Então, o Mato Grosso tem 11 milhões de hectares degradados, né? Por que não intensifica? Por que não intensifica? Porque o produtor, às vezes, não quer, né? Então, o produtor tem uma gama de produtores, como o Fernando mandou, lá de cima, que está moderno, intensificado, ganhando dinheiro. O outro intermediário, o outro é um especulador de terra, o outro é um herdeiro, né? E as associações terminam defendendo todos esses perfis de produtores, né? Então, algumas conseguem despontar, avançar quando tem uma turma mais moderna ali, mas, de um modo geral, fica um pouco com o freio de mão puxado, né? Então, acho que tem uma lição de casa aí para as associações também. Acho que tem uma pressão da sociedade aí para que o setor produtivo se posicione mais, né? E a gente fala, pô, não é responsabilidade do produtor, né? Do governo fiscalizar, tal. Mas, de alguma forma, eu acho que a gente tem que ir caminhando por uma aliança aí para combater esse desmatamento em terras públicas, em terras devolutas. Isso prejudica a todos nós, né? O Brasil, estão grilando, estão se apropriando de patrimônio público brasileiro, né? E estão difamando, contribuindo para difamar o Brasil, a pecuária, né? Então, acho que tem que ter um posicionamento, fortalecer o Código Florestal. Eu acho estranho também não ter passeata em volta das secretarias do meio ambiente, os produtores pressionando, só ficam reclamando. Por que não faz uma greve, não faz uma pressão política para implementar definitivamente o Código Florestal? Então, acho que o pecuarista já faz a lição de casa, mas a gente pode fazer mais, sempre. Beleza, perfeito, obrigado. E para fechar, direcionar a última pergunta ao Fernando, acho que é uma pergunta que não se quer calar, né? Fernando, o mercado chinês realmente está preocupado com as questões socioambientais? Olha, eu acho que é uma ilusão achar que esse tema não está lá na China, né? Porque o povo fala, isso é coisa de europeu, eu vou vender minha carne na China. Não, eu e o Caio tivemos lá uma reunião só com chineses discutindo desmatamento, e eles querem saber carbono e essas coisas todas. A China Meat Association, que reúne empresas de lá, reúne importadores, definiu diretrizes do que eles chamam de carne sustentável, né, que inclui as questões de desmatamento também, e eles estão passando isso para todas as empresas. Ainda não é uma demanda que está lá no dia a dia da negociação do comprador perguntando, mas está na cabeça dos jovens chineses, já está nessas instâncias de governança, na sociedade civil que atua na China. Então, é ilusório achar que o chinês não está preocupado com isso. Inclusive, a China está
regulamentando o maior mercado de carbono do mundo, né, em comparação com outros mercados regulados que já existem. Legal, obrigado. Pessoal, fechando então, agradecer ao Caio mais uma vez, o Fernando. Em resumo, falamos muito em manejo de pastagens, pecuária de baixo carbono, rastreabilidade, bem-estar animal, questão socioambientais, e puxando o gancho, né, da abertura do seu Cesário, que a gente tem falado muito, no fim do dia, a frase, né, produzir mais com menos, principalmente com pasto de alta qualidade. Muito obrigado. Só, Luiz, que assim, só para terminar, né? Esse assunto parece que está só no desmatamento e carbono, mas você acha que é só isso? Não, né? Tem demandas vindo sobre bem-estar animal, direitos humanos, gênero, né? Até escutei hoje na plateia, cadê as palestrantes mulheres? Só estou passando o recado aqui, viu? Pode deixar. Vou precisar da ajuda de todas as mulheres aqui mesmo para compor os próximos eventos. Obrigado. Obrigado, Caio.